Empregado doméstico. Eu vou até respirar fundo, porque aqui é um outro problema que nós temos. Não estou falando um problema dentro da legislação, mas um problema diário. Empregado doméstico, pessoal, é aquele que realiza atividades estritamente ligadas à necessidade de um indivíduo ou à necessidade da sua família. Então, o que pode acontecer? O empregado doméstico pode ser aquela pessoa que vai na sua casa limpar a casa. Pode ser aquela pessoa que vai na sua casa cozinhar apenas. Pode ser aquela pessoa que vai cuidar dos seus filhos. Mas o empregado doméstico também pode ser jardineiro, copeiro, piscineiro, motorista, pode ser até mesmo, né, que eu já mencionei para vocês em aulas anteriores, em vídeos anteriores, pode ser até mesmo um piloto de avião, pode ser um empregado doméstico, tá? Isso é possível, sim. Aí você pode perguntar, gente, mas como que um piloto de avião vai ser um empregado doméstico? Simples. Eu moro numa grande cidade, eu sei que alguns alunos aqui moram em cidades maiores. Vamos pegar como exemplo aí São Paulo. Se eu tenho condições financeiras, se eu tenho capital para isso, né? Se a minha atividade necessita disso, eu não vou falar a minha enquanto professora, porque ela não vai necessitar disso. Mas eu preciso me locomover em várias cidades rapidamente. Ele, indivíduo, que precisa fazer esse deslocamento, ele não pode ficar dependendo de motorista. Ele precisa, sim, de alguém que leve ele mais rapidamente para os locais. Então, ele vai fazer o uso de um avião, de um jatinho particular, de um helicóptero, e aquela pessoa que transporta ele será considerada empregada doméstica. Vejam que eu estou falando que aquele piloto vai ser considerado empregado doméstico, mas eu não estou falando do salário dele. Se eu chegar e falar do salário desse piloto, ele não vai receber um salário mínimo, tá? Igual um empregado doméstico. Ele precisa receber o que for da sua categoria. Então, o piso salarial da categoria que diz respeito a ele, piloto. Mas ele é um empregado doméstico porque ele faz apenas a atividade de me locomover entre os locais que eu preciso ir. Mas aí vamos imaginar que eu preciso, né, tá um momento difícil, né, preciso dar um jeito de ganhar aí um extra, preciso de um dinheiro extra. Então eu chego para ele, falo assim, olha, como você me leva em alguns locais e eu fico lá parado e você fica lá parado, então eu vou fazer uso agora da sua da minha aeronave para que você, enquanto piloto, transporte para mim alguns produtos, comece a fazer alguns serviços de entrega. Esse piloto, obrigada, Mari, pode deixar daquele jeito. Esse piloto deixará de ser um empregado doméstico e passará a ser um empregado comum, recebendo ainda pelo piso salarial da sua categoria, tá? Então, ele continuará recebendo pelo piso salarial da categoria dele. Isso não mudará, ok? Tem um outro ponto aqui que eu queria falar com vocês, do empregado doméstico, que diz respeito ao seguinte: vocês acompanharam, vocês se lembram quando foi falado da reforma, né, da chamada PEC das domésticas? Vocês se lembram desse fato? Pessoal, tomem cuidado, porque ainda tem gente, apesar de ter sido em 2015, tem gente que ainda faz errado, tá? Na PEC das domésticas, a gente falava, e foi falado, que esse empregado doméstico agora, eu preciso fazer folha a ponto dele. Segue essa regra. Você, enquanto futuro contador, se atender alguém, peça para fazer essa folha a ponto. Como vai ser feita a folha a ponto? Vai pegar lá um papel, normalmente, né? Pode ser uma folha sulfite, pode comprar até aqueles cartões que existem ainda em livrarias para bater no cartão ponto, para bater naqueles relógios que tem na parede, que antigas repartições públicas ainda trabalhavam com elas, e ali você vai pedir para que esse empregado, ele, empregado, coloque a mão, tá? Ele. Então, ele vai colocar lá, por exemplo, 20 horas e 39 minutos. Ele colocou a mão. Ele vai assinar, vai dar uma rúbrica ali de que ele está entrando nesse horário.
a hora que ele for fazer o intervalo dele, ele vai colocar de novo ali. Então, por exemplo, 21h39, sair para o meu intervalo. A hora que ele voltar do intervalo, ele vai colocar de novo. 21h e, por exemplo, 22h09. Voltei do meu intervalo. Ele vai anotar e você sempre vai pedir para ele rubricar. E aí, no final do dia, o empregador vai rubricar ali, falando, não, eu verifiquei, realmente ele fez esse horário, ok, tá, pode ir embora até amanhã, tá? Então, cuidado, precisa pedir que seja feito isso. Uma outra coisa que pode acontecer, que vocês estão estudando aqui no curso de Ciências Contábeis. Pode ser que chegue aquele dono de empresa e fale assim para você, olha, eu vou registrar lá a dona Joana como empregada doméstica, mas eu não quero colocar ela como empregada doméstica. Ou, eu não quero colocar ela na minha residência, né, eu, pessoa física. Eu quero que você encaixe ela em alguma modalidade dentro da minha empresa. Coloca lá como faxineira da empresa, coloca lá como zeladora, alguma coisa, mas da empresa. Gente, por favor, não façam isso. Isso pode vir depois e dar uma ação judicial, porque ela foi colocada na modalidade errada de empregado. Ela foi colocada num empregado comum, e ela era e é um empregado doméstico, tá? Terceiro ponto aqui do empregado doméstico. Vocês viram que esse tem várias características, vários pontos de atenção. Então, igual eu falei para vocês na aula passada, sinalizem, né, gritem, façam qualquer coisa aqui. Cola post-it, né? Mas aqui tem um outro ponto que chama atenção no empregado doméstico, que diz respeito ao intervalo dele dentro da jornada. Antigamente, se falava assim, olha, o empregado doméstico, eu preciso, né, de alguém, até tinham lá pessoas procurando empregado desse jeito. Falava, ó, você vai trabalhar das 7 até 12h30, 1h, né, e depois você vai sair. Você vai sair, vai fazer uma atividade que você queira, e aí você vai voltar no final do dia, porque aí é a hora que eu busco as crianças, que eu preciso de alguém para dar banho nas crianças, alguém para dar janta, não pode, não pode, proibido. O intervalo deve ser o mesmo que nós temos, tá? Então, se o nosso intervalo é de meia hora, você pode tentar ver se ela tem interesse nesse intervalo mais curto, meia hora, porque ela vai fazer a refeição dela ali. Mas não me dê intervalo de 4, 5 horas, não pode, tá? Quarta característica aqui, quarto ponto de atenção aqui do empregado doméstico. Quando a gente fala da modalidade de empregado doméstico, a gente tem que tomar cuidado com uma das características de empregado, que se chama continuidade. O que é continuidade para você? O que você, aluno, entende por continuidade? Que sim, ela teria que cumprir as 8 horas, tá? Mas eu não posso fazer esse intervalo tão grande, igual eu falei, dela sair 1h e voltar às 5 horas da tarde. Esse intervalo não existe legalmente, tá bom? Quando a diarista vira vínculo empregatício? E é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Quando se torna, né, quando eu tenho esse vínculo empregatício? O vínculo empregatício, pessoal, antes da reforma da PEC das domésticas, perdão, ele era entendido que com 2 dias eu considerava, né, 2 dias para mais, eu considerava esse vínculo empregatício, tá? Só que existia assim, né, eu acho que 1 dia dá para considerar, eu acho que 2 dias dá para considerar, dependia muito do juiz que ia analisar o caso. Então, depois que veio a PEC das domésticas, falou assim, olha, 2 dias já dá para entender que poderia existir um vínculo empregatício. Já dá, mas aí você ainda vai depender de um posicionamento do juiz. 3 dias já é um vínculo empregatício, não se discute mais, tá? Então, cuidado se vocês orientarem alguém. 3 dias é vínculo empregatício. Independente se for carga horária de 8 horas ou for meia diária, tá? Vai valer do mesmo jeito, tá bom?